Você sabia que a palavra cigano é um rótulo? É, um rótulo que não dá conta de explicar as diferenças e a diversidade que existem entre os três grupos étnicos que levam esse nome. Quer conhecer melhor essa história? Vem com a gente! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar sobre as diferenças existentes entre os três grupos ciganos aqui no Brasil, Rom, Calon e Sinti, que aliás foi um pedido do Paulo Barbim, um seguidor do nosso canal. E se você também tiver uma curiosidade sobre a cultura cigana, faça como ele, deixa aí nos comentários, faça o seu pedido nos comentários. E não se esqueça, para nos ajudar, taca o dedão lá no joinha, deixa um like pra gente, compartilhe para que outras pessoas conheçam o nosso conteúdo. Tá ok? O primeiro grupo étnico romani a chegar ao Brasil foi o grupo Calon, degredado de Portugal em 1549. Aí, se você leu em algum livro, em alguma matéria 1574, pode apagar, eu não estou errado não. Essa é a informação que existe aqui no Brasil, uma informação errada. Mas esta informação de 1549 existe justamente nos arquivos nacionais da Torre do Tombo, em Portugal. Inclusive eu tenho um número, página, enfim, do número do livro, página e assim por diante. Mas enfim, então o grupo Calon, ciganos do grupo Calon, foram os primeiros a chegar aqui no Brasil. E eles chegaram ao Brasil nessa época, em 1549, ou seja, em pleno Brasil colonial, certo? Quando se desenvolvia o que hoje é a cultura brasileira, quando se desenvolvia a miscigenação do que hoje é o povo brasileiro. E aí, óbvio, não seria nem necessário entrar em muitos detalhes, mas é óbvio, basta parar para pensar. Em 1500 e pouco havia a presença dos negros africanos trazidos como escravos no Brasil? Não. Então é óbvio que os ciganos que vieram para cá também fizeram parte da miscigenação brasileira, certo? Então o que acontece? Além dessa parte na miscigenação, esses ciganos também colaboraram no desenvolvimento do que hoje é a cultura brasileira. Há um número muito grande de influências da cultura cigana por parte, é claro, dos Calons, influências magníficas dentro da literatura brasileira, dentro da música popular brasileira, dentro dos ofícios brasileiros. Os primeiros ofícios brasileiros foram desenvolvidos por ciganos do grupo Calon. Então, ao contrário do que vira e mexe a gente ouve dizer que cigano não gosta de trabalhar, cigano isso, cigano aquilo, não, apaga isso. Cigano, principalmente os do grupo Calon, trouxeram progresso para o Brasil. Progresso para o Brasil. E aí você pode estar dizendo, mas eu não li isso em nenhum livro de história. É claro que não leu e provavelmente nem vai encontrar um livro de história, porque sequer algum dos historiadores teve a dignidade de fazer pesquisas sérias a respeito. Ou, em última instância, você não vê isso por conta de um currículo etnocentrista. Então a história do Brasil foi escrita pelo dominador e não pelo dominado. E o cigano que veio para cá como degredado de Portugal, no caso do grupo Calon, ele estava aqui justamente como o quê? Como dominado, certo? Fazendo parte de todo o desenvolvimento da colônia. Bom, então algumas das especificidades ou das características mais marcantes dos ciganos do grupo Calon tem a ver com a língua. A língua, eles denominam a língua que eles utilizam de Xibe, que tanto na língua deles, no dialeto deles, ou no paradialeto deles, como
em romani significa língua. Então, essa palavra nós usamos para dizer língua. Então, assim, a característica dessa língua que eles falam, ou dessa linguagem que eles utilizam, é ser um paradialeto do romani. Isso o que significa em termos linguísticos? É simples de entender. Eles usam uma estrutura semântica com um pano de fundo do português e colocam palavras que fazem parte do dialeto deles para a comunicação. Tá? Então, isso é o que eles chamam de Xibe, ou seja, é o dialeto utilizado pelos ciganos do grupo Calon para a comunicação. Outra característica significativa é a questão do estilo de vida dos ciganos do grupo Calon. Qual seja, a grande maioria entre eles ainda, não digo vive, mas enfim, também vive em áreas de pouso. O que é essa área de pouso? É o que antigamente se chamava de acampamento. Então, hoje em dia, o nome correto, pelo menos do ponto de vista da antropologia, seria áreas de pouso. Por quê? Os ciganos do grupo Calon são encontrados em toda a margem da BR-101, ou seja, aquela BR que vem fazendo basicamente todo o litoral do país, então de norte a sul. Então, quando eles saem de uma região dentro dessa BR, digamos, ele está lá no Piauí, então ele sai do Piauí, pega a BR-101, tal, vem descendo e para no Espírito Santo, por exemplo. Onde ele para no Espírito Santo? Justamente num campo de pouso. O que é o campo de pouso? Um local onde existe um acampamento com tendas, né, ciganas do grupo Calon, e nesse campo de pouso geralmente existe parentes daquele cigano que estavam lá para o norte e nordeste do país. Então sempre há essa comunicação. Esse estilo de vida deve-se também ao modo de trabalho desses ciganos. A grande maioria entre eles também são pequenos comerciantes. Alguns compram carro batido, consertam e revendem. Antigamente era o cavalo, né, que eles compravam e revendiam, hoje o carro. Outros já compram ferramentas e saem vendendo essas ferramentas nos rincões aí do Brasil, né, principalmente no Nordeste, nos rincões do Nordeste brasileiro. Outros simplesmente criam cavalos e depois dessa criação negociam com romeiros, né, com não ciganos que realizam romaria, então compram do cigano bons cavalos, dos ciganos do grupo Calon. Tá? Então esse é o meio, o estilo de vida, algo que é característico no estilo de vida dos ciganos do grupo Calon. As mulheres, por sua vez, auxiliam os maridos praticando a draba, ou seja, a leitura das mãos, que elas fazem geralmente nas cidades, nos núcleos, né, da cidade próximas de onde eles estão, nessas áreas de pouso chamadas de acampamento. Então elas saem durante o dia e vão realizar a leitura de mãos. Quando elas realizam a leitura de mãos, elas estão oferindo um auxílio econômico para dentro da família, então também significa renda. É uma tradição das Calim. Então o homem é chamado de Calon e a mulher é chamada de Calim. Essa é a denominação dentro do grupo Calon. Tá? Agora, uma outra questão. Esses ciganos que vieram para o Brasil do grupo Calon, deportados de Portugal em 1549, esse grupo, aliás, primeiro se estabeleceu na Espanha, e lá na Espanha até hoje em dia eles são chamados de Calé. Tá? Então é um grupo grande que na realidade não tem subgrupos. Essa também é uma característica. Diferente do grupo Rom, diferente do grupo Sint, que tem subgrupos. No caso, o grupo Calé não tem subgrupos. É apenas a denominação que muda. Tá? Então, na Espanha, Calé, em Portugal, Calon e no Brasil, Calon, a mesma denominação. Apenas o modo de vida que muda substancialmente, ou seja, na Espanha os Calé vivem de uma forma completamente integrada à sociedade. Sofrem preconceitos, mas completamente integrada à sociedade.
Em Portugal também a grande maioria vive completamente integrada à sociedade, já que no Brasil essa integração ainda necessita de políticas públicas por parte do governo federal. Outra característica tem a ver com dos Calon tem a ver com o vestuário. Os homens adotam um estilo meio country, ou seja, chapéu, geralmente chapéu de vaqueiro, né, um cinturão, um cinto, né, com aquela fivela grande, geralmente com motivos também rurais, ou seja, cavalo, ferradura, botas. Então essa é uma característica de vestimenta do grupo Calon, tá? Veja aí. E as mulheres mantêm uma vestimenta tradicional que, por incrível que pareça, tem muito a ver com a forma que as banjaras, ou seja, a origem mais remota, né, de todos os grupos ciganos, que fica lá no noroeste da Índia, no Rajastão, as banjaras se vestem de uma forma, ou melhor, as ciganas Kalin se vestem de uma forma muito semelhante às ciganas banjaras. Veja aí na foto. Reparem que são vestidos, né, de uma cor bastante viva, com fitas coloridas. Essa é uma vestimenta tradicional da mulher cigana do grupo Calon, ou seja, da Kalin. Uma outra característica significativa que diferencia o grupo Calon dos outros dois grupos tem a ver com a questão da relação de parentesco. O que significa isso? Há uma comunicação muito grande entre eles no sentido de parentes. Então, por exemplo, a família Soares, por exemplo, que está aqui em São Paulo, tem parentesco com a família Soares e comunicação através desses campos de pouso com a família Soares que esteja, por exemplo, em Minas Gerais ou em qualquer outro estado. Então, para eles, essa comunicação de parentesco é muito significativa, né, já que os casamentos, em grande parte, ainda são realizados de forma endogâmica, dentro do próprio grupo, né, ou seja, primos casando com primos ou com um parente mais distante, né, mas sempre, geralmente, com um grau de parentesco, dentro dessa relação de parentesco. Tá? A população estimada é no Brasil, do Grupo Calon, é mais de 250 mil indivíduos. É aproximada essa estatística. Né? E o lugar onde nós encontramos a maior população de grupo de ciganos, a maior população de ciganos do Grupo Calon fica em Sousa, na Paraíba. Bem, já os ciganos do Grupo Rom, tá, são originários basicamente do leste europeu, né? Foi lá que se formou o grupo e depois subgrupos. E historicamente chegaram ao Brasil no final do século XIX, vindo de diversas regiões e obviamente com diversas nacionalidades, né? Mas assim, basicamente predomina romenos, búlgaros, iugoslavos, gregos, tá? Basicamente há uma predominância no sentido de número dessas origens, os ciganos do Grupo Rom que vieram para o Brasil. Uma característica também importante do Grupo Rom é que há muitos subgrupos, muitos. Então, entender assim, o Grupo Rom tem subgrupos. Tá? Então, por exemplo, um subgrupo desse Grupo Rom, muito conhecido aqui no Brasil, é o subgrupo Calderache. O outro é o subgrupo Lovara, o outro é o subgrupo Machuaia, enfim, moldovano e assim por diante. Então são subgrupos do grupo Rom. E nas denominações Divitsa, que significa família, podemos facilmente decodificar, né, o nome de um ancestral importante. Isso é uma característica do grupo Rom também. Entre eles. Então, por exemplo, quando um cigano do grupo Rom
né, é apresentado ao outro, geralmente ele pergunta, sabe Vitsa-san, né, ou seja, de que família você é? E dependendo da Natsya, né, ou seja, de qual subgrupo ele pertença, ele vai dizer em romanês, meu avô foi fulano de tal, ciclano, tal, e geralmente predomina, eu vou dar um exemplo, Mihai, tá? Então esse Mihai foi um ancestral muito importante dentro daquela Vitsa. Então o Mihai fica como o nome da Vitsa. Tá? Então isso é importante entender. Eu estou dando aqui um exemplo, obviamente, existem diversos outros nomes. Alguns dos nomes indicam, também isso é interessante, alguns dos nomes dos subgrupos indicam a profissão que era exercida, básica, né, que era um ofício tradicional exercido. Então, por exemplo, Calderache vem de calderara, do romeno, que significa artesão em tachos de cobre. Né? Lovara, no caso do Lov, do húngaro, que significa cavalo. Então, geralmente os Lovar tinham por ofício tradicional a criação e a comercialização de cavalos. Ursari, né, que adestravam o urso e faziam apresentações públicas lá no leste europeu, com o urso tocava um pandeiro e o urso dançava. Então, assim, esses nomes de Natsya normalmente tinham a ver com a profissão, né, com o ofício tradicional, ou até com a região de origem. Então, por exemplo, Machuaya, né, é uma denominação que tem a ver com uma região chamada Matsua, na Sérvia. Tá? Então, assim, esses nomes, na realidade, é uma característica do grupo Rom que não existe no grupo Kalon e não existe também no grupo Sinti. São denominações ou autodenominações que indicavam ofícios tradicionais exercidos pelos membros daquela Vitsa, ou, no caso, até a origem, né, ou seja, a região de origem daquele grupo, daquela Vitsa, daquele subgrupo ou daquela Vitsa. E entre os Rom, também uma característica forte é que a vida em comunidade é muito importante. Ou seja, o que é essa vida em comunidade? Às vezes a vida numa comunidade de famílias estendidas, que geralmente é denominada de companhia. Então, assim, uma companhia é onde se concentra diversos parentes. Então, assim, numa região onde você encontra não uma única família nuclear ou duas famílias que são parentes, não, mas diversas famílias com parentesco e ligações através de casamento e assim por diante. Então isso também é uma característica do grupo Rom que não se encontra no grupo Kalon e não se encontra no grupo Sinti. Já o vestuário do grupo Rom é um vestuário que a gente pode dizer bastante comum, a não ser pelo fato de que eles adoram grife. Então, assim, a maioria dos homens, né, do grupo Rom em particular, usam roupas de grife, e as mulheres também. Mas, assim, a maioria dos homens usam roupas de grife. Então, se é um blazer da grife tal, e algo que fica bem destacado. Isso faz parte da vestimenta deles. E o vestuário, no caso feminino, basicamente predomina entre as mulheres uma saia abaixo do joelho. Basicamente, né? Não quer dizer que também não possa usar outro tipo de roupa, mas basicamente no dia a dia uma saia abaixo do joelho. A música que o grupo Rom tradicionalmente ouvia, ou curtia, ou utilizava em suas festas, era a música do leste europeu. Tá? Então, por exemplo, quizadas, polcas. Hoje em dia o que se vê na grande maioria dos casamentos, das festas de casamento entre o grupo Rom, são grupos tocando cúmbia, que também é uma música alegre e tal, mas que não tem, digamos, a característica de ser tradicional entre o grupo Rom, mas que foi incorporada, enfim, nada contra, mas é uma realidade. Então isso também é uma característica que diferencia, né, a questão da música e da dança, diferencia
o Rom do grupo Calon e do grupo Sint. A língua falada pelo grupo Rom, do ponto de vista linguístico, é chamada de Romani Vlax. Romani Vlax. Agora, romanês. Né? E assim, é uma língua que predomina. Tá? Ou seja, é quase uma língua, a língua em si ainda não foi oficializada, tá? Não existe uma padronização para a chamada língua cigana, para o romanês ou para o romani, mas a que é a mais usual e mais facilmente compreensível em todo o leste europeu é justamente o Vlax, tá? O Romani Vlax, porque os outros dialetos têm a utilização de palavras que não são facilmente compreensíveis entre os demais falantes. A população estimada do grupo Rom também aqui no Brasil, acima de 250 mil também. Tá? E a maior concentração, até do ponto de vista histórico, encontra-se em São Paulo, na região de Campinas. Tá? A maior concentração. Claro que existem outras regiões, em Minas Gerais e tal, em Mato Grosso, Goiás e tal, mas eu digo assim, historicamente uma referência é São Paulo, Campinas, ou Campinas, no estado de São Paulo. E originários da Europa Central, agora chegou a vez de falar do nosso grupo, do grupo Sint. Tá? Então, basicamente, Europa Central nasceu ali e dali se espalhou para algumas outras regiões, o grupo Eftavargária, que significa as 7 caravanas. Aliás, no meu livro, que eu vou deixar aí na descrição, no e-book Ciganos Sint, uma história com música e circo, eu conto toda essa história de forma em pormenor, inclusive com vídeos dentro desse book, para que as pessoas possam conhecer melhor um pouco da nossa etnia. Mas enfim, então o Eftavargária, as 7 caravanas, e Esterhária, ou seja, que significa Áustria, da região da Áustria. Então, Eftavargária na região da Alemanha e Esterhária na Áustria. E daí surgiram subgrupos. O Sint-Gauskane, no norte da Alemanha. Sint-Gauskane significa cigano alemão, porque nasceu na Alemanha. Sint-Piemontecari, porque nasceu no norte da Itália, ou seja, e tem a cidadania italiana, ou a nacionalidade italiana. Então, Sint-Piemontecari, o Sint italiano. Também temos o subgrupo Sint-Prešťaké. Prešťaké é o Sint que nasceu na Prússia, uma região que vai da Polônia até a Letônia. Tá? Então, o Sint prussiano, ele tem essa característica de ter nascido nessa região, ou seja, que vai da Polônia até a Letônia. Temos também o subgrupo Sint-Alsacien, Alsácia, ou seja, que faz a fronteira, é uma região que faz fronteira com a Alemanha e também muito rica no sentido cultural, e o Sint-Alsaciano, ou seja, ele adquiriu a cultura dessa região, porque ele nasceu ali, foi criado ali, e obviamente, ainda que mantenha os valores étnicos e culturais, ele também adquiriu a cultura da região, uma coisa que é comum entre qualquer grupo. E o último, mas não menos importante, o Sint-Valstike. O Sint-Valstike é o subgrupo desse que vos fala, ou seja, Valstike significa nascido na França, tá? Que lá o nome Manouche, virou, até nos dicionários, virou sinônimo de cigano, justamente pela grande população dos nossos ancestrais na região, e que até hoje ainda existe muitos ciganos Manouche na região. Tá? Então, assim, Sint-Valstike é o cigano francês, ou seja, nascido na França. Tá? Então, esses são subgrupos originários
da Eftavargália, ou seja, das 7 caravanas, e Estrerrália, do Sinti, que chegou e se formou ali na Áustria. Muita gente também me pergunta, mas Sinti, por que esse nome? Região de Sindh, na Índia, ou seja, todos os grupos ciganos, né, que hoje tem outras denominações, têm a origem étnica mais remota no norte e no noroeste da Índia. Então, uns saíram da região do Rajastão, a grande maioria, outros saíram da região de Sindh, que é justamente o nosso caso. Então, Sindh virou Sinti, tá ok? Agora, uma característica muito marcante no nosso grupo e nos nossos subgrupos é que, ao contrário do grupo Kalon e ao contrário do grupo Rom, a nossa identidade não é formada dentro do grupo, mas sim dentro da família. Ou seja, o indivíduo tem apenas a família como um espelho social, apenas a família. Tá? E assim, não vivem em qualquer parte, seja na França, seja na Alemanha, ou mesmo na região do norte da Itália, não vivem em famílias extensas. Há uma comunicação, mas não vivem, não convivem, não coabitam, tá? Diferente dos outros grupos. Então, o indivíduo Sinti, o indivíduo Manush em particular, tem essa característica. A família é o seu norte orientador de princípio de vida, de valores de vida e assim por diante. Uma característica do grupo Sinti no vestuário, diferente do grupo Rom e diferente do grupo Kalon, quando eu digo diferente no sentido, né, de fazer uso por tradição, é a questão do chapéu. Seja na França, seja na Itália, seja na Alemanha, publicamente um cinto, que é o singular, né, da palavra Sinti. Sinti é o grupo, cinto é o homem, no singular, né, uma pessoa, cinto. E sintesa a mulher, tá? É a denominação para a mulher do nosso grupo. Quando um cinto se apresenta publicamente, normalmente ele o faz utilizando o chapéu. Mas é claro, não em qualquer idade. Geralmente um cinto que seja maduro, né, que já tem uma idade madura. Quando jovem, sabe como é que é jovem, né? Ou seja, eu em particular, quando jovem, usava boina. Né? Tem muitas fotos minhas antigas, quando eu tocava na noite, usando boina, porque à época eu não achava que o chapéu teria muito a ver com o meu perfil de cabelos longos e tal, barba, cabelos longos. Então, depois que eu atingi a maturidade, né, ou seja, eu fui me tornando um purô, um idoso, aí é que eu passei a utilizar o chapéu e publicamente eu sempre me apresento com chapéu. Tá? Então essa é uma característica. Entre as mulheres, a vestimenta também, saias longas abaixo do joelho no dia a dia, mas assim, uma das características mais principais é a questão do cabelo, que também é um cabelo longo, mas sempre quando em público e principalmente no meio, né, ou seja, de outros manushi, um lenço amarrado no cabelo que identifica que aquela mulher é casada, ou amarrado no cabelo, ou sobre os cabelos, enfim, isso identifica a situação, né, de casada dessa mulher. É uma questão de tradição. Veja aí na imagem. E a nossa população, aqui no Brasil, pelo menos uma população estimada aqui no Brasil, ao contrário dos nossos queridos irmãos Kalon, dos nossos queridos irmãos Rom, do grupo Rom, é muito pequena a nossa população aqui. Não chega a 100 famílias espalhadas pelo Brasil. Não chega, infelizmente. Isso se deve, obviamente, ao fato do Holocausto cigano, né, que tirou a vida de muitos ciganos do grupo Rom e muitos ciganos do nosso grupo, do grupo Sinti. E, obviamente, a população do grupo Rom sempre foi muito maior do que a nossa. Haja vista que, atualmente, a população, por exemplo, do grupo Rom na Romênia supera 2 milhões de ciganos. Enquanto a nossa, digamos, Manush na França,
Se chegar hoje em dia a 50 mil é muito. Então, assim, as proporções, né, levando em conta essas proporções, nós aqui no Brasil somos mais ou menos 100 famílias espalhadas. E infelizmente a grande maioria já partindo. Eu posso até citar um cintor muito significativo, João Romano Filho, já falecido. E poucas pessoas sabiam que ele era um cintor. Um amigo pessoal, trabalhou em um cartório, e enfim, a gente tinha um contato muito interessante. Ele ajudou inclusive na composição de à época, um site chamado, se não me falha a memória, Vurdon. Então, assim, poucas famílias espalhadas aqui pelo Brasil. Tá? E a nossa língua, ou seja, o nosso dialeto, que também é um dialeto oriundo do romani, é chamado de, em termos linguísticos, é denominado de romani sinte ou romani sinto, e na prática a diferença é fácil de entender. Eu vou dar um exemplo bem basicão. Então, por exemplo, todos os conectivos que nós usamos são de origem alemã, justamente pela origem mais remota dos nossos ancestrais. Tá? Então, vou dar um exemplo. Em romanês, para dizer vem cá, diz assim: Ave mansa, vem comigo, Ave mansa. Em sinte ou sinto, nós falamos assim: Av mitman. Av mitman. Av, vem, mit, comigo em alemão, e man, migo, para mim. Então, av, vem, mit, com, man, migo. Av, mit, man, vem comigo. Tá? Essa é a característica do nosso dialeto. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, do vídeo de hoje, que foi realizado atendendo ao pedido do Paulo Barbim. Se outras pessoas tiverem também curiosidades, deixem aí nos comentários o pedido de vocês, que na medida do possível nós vamos produzindo o conteúdo. E por gentileza, não se esqueçam, né, de tacar o dedão lá no like, deixar um like pra gente, muito legal, compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer o nosso conteúdo, tá ok? E se inscreva no canal para que essa família da Embaixada Cigana cresça cada vez mais. Um abraço e até a próxima quarta-feira.